Rússia avança em 2 cidades na região da Ucrânia e coloca uma pressão ainda maior sobre o Zelensky, que está acuado pelos escândalos de corrupção. Vale lembrar que ele tem uma viagem marcada em direção ao continente europeu para continuar recebendo apoio da OTAN. Falar um pouquinho também sobre os protestos da geração Z, que agora chegam ao México e pressionam a governante Claudia Sheinbaum por medidas mais duras contra o narcotráfico, enquanto a Coreia do Sul firma uma parceria nuclear com os Estados Unidos, um submarino nuclear, claro, para ameaçar tanto os norte-coreanos como também os chineses. Falar um pouquinho também sobre revelações do New York Times, que garante que o Nicolás Maduro está oferecendo uma proposta extremamente vantajosa para os Estados Unidos para não ser invadido pelo governo Trump, enquanto a China lança o seu exército de robôs humanoides, que podem revolucionar não só a economia do país, mas principalmente o setor militar. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, nesse momento está oferecendo para você a possibilidade de você comprar os seus dólares. Em um momento em que o dólar está mais baixo frente ao seu passado recente, que era 5,29 e tal, estava 6,30 até ano passado, você ainda tem, com a conta que tem as melhores taxas do mercado, a possibilidade, usando o cupom Ricardo15, de ter acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. Então, se está 5,30, você paga 5,15. Se está 5,15, você paga 5 e por aí vai, tá? A Nomad tem uma série de benefícios no aplicativo que é totalmente gratuito, galera. Baixa lá, tá? Você não vai pagar nada mais por isso, fique tranquilo. Veja todos os diferenciais, todas as oportunidades que a Nomad te oferece. É aceita em mais de 180 países para suas viagens internacionais, não tem que ficar pagando com cartão de crédito, cobrando taxa maluca, sem saber qual que é o preço do dólar, e você ainda pode ter acesso ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso aqui no Brasil, porque ele vai me dando cashback dolarizado a partir das minhas utilizações do Brasil, pagar conta de luz, conta de água e tal, além de uma série de benefícios, como pontos que não expiram, para você trocar por produtos e serviços, e a possibilidade de ter acesso ao Nomad Lounge, a sala VIP da Nomad, nas suas viagens internacionais. Então, pessoal, link na descrição ou QR Code aqui na tela para vocês, e tem acesso à maior e melhor conta internacional do Brasil, que é a Nomad. De verdade, eu uso, tá? Eu e mais de 3,5 bilhões de brasileiros, eu tenho certeza que você vai curtir também. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, inclusive a gente até destrinchou um pouco mais esse assunto ontem, a Ucrânia está talvez num dos momentos mais complicados desde o início da guerra, há pouco mais aí, aliás, quase completando 4 anos, né? Ia falar pouco mais de 3 anos, para estar quase no 4º ano aí já. Por quê? A Ucrânia, ela tá com dificuldades. E não só a Ucrânia, a Rússia também, né? Um certo esgotamento da moral das tropas, por exemplo, falta de recursos, tanto financeiros como recursos humanos, soldados mesmo, militares na frente de batalha. E a gente sabe que os russos estão utilizando os seus mísseis, por exemplo, né? Balísticos para atacar posições de infraestrutura, bem como os drones Shahed, os drones iranianos. E isso vem comprometendo a Ucrânia, principalmente no setor energético, às vésperas de um rigoroso inverno no continente europeu. Só que, para piorar a situação, estourou um escândalo de corrupção envolvendo estatais ucranianas, que mexeu todo no círculo mais próximo do governo Zelensky, com demissões de ministros e tal, e isso compromete, claro, a própria credibilidade. A Polônia falou sobre isso, a Noruega falou sobre isso. Poxa, como que eu posso garantir que o dinheiro do pagador de impostos da Polônia, da Noruega, que está indo para a Ucrânia, não está sendo desviado para escândalos de corrupção? Entende? Então, já tem um movimento de ascensão de uma direita mais nacionalista, que quer que os recursos fiquem no próprio país. Com os casos de corrupção estourando na Ucrânia, é óbvio que isso preocupa mais. A gente tem hoje, por exemplo, o Zelensky anunciando uma viagem primeiro em direção à Grécia, depois em direção à França se encontrar com Macron e depois em direção à Espanha. Só que as derrotas consecutivas na frente de batalha, não que esteja, né, nossa, mas avançando muito, é sempre um ritmo lento, uma guerra quase de trincheiras ali, né, assim, são poucos quilômetros de avanço, mas a Rússia está avançando. E os escândalos de corrupção podem sim prejudicar o governo ucraniano. Além disso, agora temos também protestos da geração Z,
que já abalaram o Peru, já abalaram, por exemplo, o Moçambique, já abalaram o Vietnã, já abalaram, por exemplo, o Laos. Cara, vários países. O que é a geração Z, né? É a geração que estabelece aí dos seus 16 até os seus 30 anos, aproximadamente, que são a população de jovens e adultos. A gente sabe que essa população é a que mais se comunica por meios de redes sociais, inclusive, né, para quem é um pouco mais antigo aí, tipo eu também, tá? Tipo eu. A gente teve, por exemplo, a Primavera Árabe, lá em 2011, que era o Facebook utilizado. Agora a gente tem muito mais redes como, por exemplo, o TikTok, redes como, por exemplo... Até esqueci, cara, aquela rede que é utilizada, né, de compartilhamento ali de informações e tal, mas que é uma rede também muito mais exclusiva da população jovem, que eu confesso que eu não sei nem utilizar direito. E essas manifestações estão sendo marcadas porque os jovens estão um pouco inconformados, com dificuldade de ter acesso ao primeiro emprego, por escândalos de corrupção. Claro que cada país tem a sua particularidade, mas existe, além dessa questão dos jovens se manifestando, alguns instrumentos sendo utilizados como símbolo da manifestação. Por exemplo, o Jolly Rogers, que é a bandeira muito utilizada no One Piece. Confesso, né, já falei pra vocês que eu nunca vi One Piece, né? Mas sei que é um pirata que luta pela liberdade, derruba governos tiranos, corruptos e tal. Isso sendo utilizado como símbolo das manifestações. E agora chegou no México por quê? A Claudia Sheinbaum, que é a atual presidente mexicana, uma presidente mais à esquerda, e junto com o Obrador Lopes, que era o seu antecessor, fizeram um programa chamado de A Quarta Transformação Mexicana, em que basicamente eles alegam que a violência no México contra os cartéis, contra o tráfico de drogas, não deve ser combatido por meio de mais violência, porque isso só estava aumentando a letalidade, prejudicando a população civil do México. É uma maneira diferente de lidar com a situação. Se você pega nos números, a Claudia Sheinbaum, ela conta com 70% de aprovação, é um número até que considerável, convenhamos, né? E ela conseguiu reduzir o número de homicídios no país em 37% em um ano, o que aparentemente são dados importantes. Mas, ao mesmo tempo, essa postura mais leniente, menos agressiva, menos combativa com os líderes dos cartéis, fez com que a população tivesse uma sensação de insegurança, como se o Estado não estivesse fazendo o seu dever de combater com a devida força grupos criminosos que controlam uma parcela importante do território mexicano. Somado a isso, a gente teve a morte do Carlos Manzo, que era o prefeito de Uruapan, uma região super importante do México, porque ele pedia do governo federal medidas mais duras contra os cartéis e, muito possivelmente, membros de cartéis eliminaram esse prefeito. Isso acendeu, né, uma manifestação, não vou falar generalizada, mas de grande parte da população insatisfeita com essa postura mais leniente no combate à criminalidade no México, e isso começou a escancarar pelo país. Ontem a gente teve, por exemplo, mais de 120 prisões, algumas mortes que aconteceram também no protesto, porque alega-se que a Claudia Sheinbaum, ela reprime de maneira muito forte e violenta a população mexicana, mas não faz a mesma coisa com os cartéis. A Claudia Sheinbaum fala que é mentira, que na verdade esses protestos, manifestações estão sendo financiadas pela oposição, que quer causar um sentimento de instabilidade política no México, quando na verdade a sua proposta política e econômica vem dando bastante certo para o país. É fato, galera, que o México é mais um país agora que passa pelos protestos da população jovem no país. Além disso, também, a Coreia do Sul anunciou um importante acordo militar com os Estados Unidos, a construção de um submarino nuclear. Só peço cuidado para vocês, quando eu falo submarino nuclear, não entendam que é um submarino que dispara armas nucleares, são coisas diferentes. É um submarino de propulsão nuclear, que ele é mais ágil, ele tem que ser abastecido muito menos vezes do que os submarinos de diesel convencional, então eles acabam sendo muito mais furtivos, eles são muito mais avançados tecnológicos. Hoje, os países que têm Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, Índia, a Coreia do Sul que anunciou a construção, e o Brasilzão também está construindo o seu Álvaro Alberto, que deve estar pronto por meio de 2029. Inclusive com muita pressão de vários países, justamente porque o Brasil está lidando com questões de tecnologia nuclear e a gente sabe que existe uma certa pressão por conta do TNP, Tratado de Não Proliferação, para não uso, né, de enriquecimento de urânio para fins bélicos, somente para fins pacíficos. O Brasil fala que faz tudo dentro da legitimidade, com fiscalização da IA, mas existe uma certa polêmica envolvida. Eu, particularmente, sou totalmente favorável ao Brasil desenvolver tecnologias militares, tá? Acho que questão de segurança nacional é um ponto importante para a soberania do Brasil. Mas voltando aqui ao nosso tópico, por que isso acontece, né? A Coreia do Sul está muito preocupada, ela tem uma parceria estratégica com os americanos, os exercícios Freedom Shield que acontecem constantemente. A China hoje avança muito do ponto de vista militar. A Coreia do Norte, então, também tem as suas ogivas nucleares,
promete que vai ter ali uma instabilidade, realiza testes com mísseis sobre o Japão, sobre a Coreia do Sul e tal. E é fato, galera, que a Coreia do Sul ela alega também que investir do ponto de vista militar é uma maneira de garantir a soberania do país. Para os Estados Unidos é importante porque, querendo ou não, até ficou um ponto em aberto isso, né? Professor, beleza, fechou uma parceria. Que parceria é essa? Os sul-coreanos, eles vão pagar por tudo. A questão que há uma certa discordância. O Trump falou que vai ser super importante porque os submarinos serão produzidos em indústrias nos Estados Unidos. A Coreia do Sul fala que não, que vai ser por uma indústria local. Os americanos vão compartilhar o know-how, a tecnologia e também a maneira de conseguir utilizar o combustível de propulsão nuclear ali nos submarinos sul-coreanos. Então existem alguns embates. A gente sabe que a Coreia do Sul, ela recentemente fechou uma parceria econômica também com os Estados Unidos. Os americanos reduziram as tarifas de 25% para 15%, mas os sul-coreanos também se comprometeram a aumentar ou fazer investimentos na casa de 350 bilhões de dólares. Vale lembrar, galera, que o atual primeiro-ministro, né? Aliás, o atual chefe de governo da Coreia do Sul, garantiu que o objetivo é fazer com que o Kim Jong-un não durma à noite, que ele durma com o olho aberto, sabendo que os sul-coreanos podem ter um submarino nuclear. Eu acho que existem objetivos diferentes, né? Os americanos investem nessa tecnologia para manter uma parceria econômica e geopolítica com a Coreia do Sul numa região super estratégica, que é o Extremo Oriente, região da Ásia e Pacífico, e os sul-coreanos pensando na sua soberania militar. Lembrando, galera, que os norte-coreanos supostamente também têm os seus submarinos, ou estão desenvolvendo em parceria com os russos, que também têm os seus submarinos nucleares. Informações importantes também do New York Times falando sobre a possibilidade de um acordo entre Venezuela e Estados Unidos. A gente sabe que o próprio Pete Hegseth, ele lançou a Operação Lança do Sul, e como feito, né, pelo Comando Sul dos Estados Unidos, para combater o narcotráfico. Não tivemos ainda grandes novidades desde que ele lançou na sexta-feira, apenas ataque contra algumas embarcações que já vinham acontecendo, mas com porta-aviões de Gerald Ford, com destroyers ali, com os bombardeiros B-52, com os mísseis Tomahawk, com os 15 mil militares, aparentemente algum tipo de ação militar deve acontecer. O New York Times garante que o Maduro fez uma proposta para os Estados Unidos para que ele não seja tirado do poder, ou pelo menos não por vias violentas. Ele está oferecendo para os Estados Unidos acesso às reservas de petróleo e às reservas de ouro, além da possibilidade da saída do governo Maduro, desde que com uma anistia, e que ele possa ficar ou na Venezuela ou em outro país com garantias de segurança, ou seja, uma transição pacífica do poder. A Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente, comandaria um certo governo de transição até a convocação de novas eleições, e nessas novas eleições, aí sim a possibilidade de vitória da oposição ou a manutenção do governo e por aí vai. Essa proposta foi feita e os Estados Unidos negaram, o que dá a entender que talvez ele já tenha algum tipo de acordo mais específico aprofundado com membros da oposição. Talvez com Edmundo Gonzalez, talvez com a Maria Corina Machado, mas o Maduro fez uma proposta. Lembrando que, ao mesmo tempo, ele está mobilizando ali a sua Guarda Nacional, ele está mobilizando a milícia bolivariana, são 3, 4 milhões ali de civis, né? Preparados para a guerra, e ao mesmo tempo tenta convencer os americanos a não realizarem o ataque. Juro para vocês que ontem, em discurso, ele implorou pela paz na América e inclusive pediu para que todo mundo parasse e cantasse Imagine, do John Lennon. Imagine all the people... Essa música, sabe? Então ele cantou ali, com a mãozinha levantada, tudo tal, pedindo para que os americanos não fizessem uma intervenção na América Latina. Será que o John Lennon vai convencer o Trump a não invadir a Venezuela? Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia super importante de uma empresa chamada de Ubitech, que é uma empresa chinesa, fazendo ou mostrando um exército de robôs humanoides. Inicialmente não para fins militares, se bem que pode ser para uma indústria bélica militar, mas para fins de manufatura, de produção industrial. A ideia, né, é dessa empresa. Eles lançaram a segunda geração do S2, que é um robô voltado para manufatura, logística e inspeção industrial. Para vocês terem uma noção, galera, eu recomendo para quem tem curiosidade, né? Você coloca ali no YouTube, você acha, tá? Coloca ali o Ubitech e tal, robô S2, nova geração. Vocês vão ver que a coisa é
maluca. Pra quem já assistiu o filme Eu, Robô, do Will Smith, me lembrou muito aquela cena, tá? De robôs, trabalhadores, tá? A ideia é que eles trabalhem 24 horas, obviamente, né? Sem protestar, sem reclamar, tal. O que é uma grande, entre aspas, vantagem pra China, do ponto de vista de aumento da produtividade. Imaginou uma indústria que trabalha 24 horas sem pagar os seus funcionários, sem férias, 13º, sem garantias trabalhistas, sem greve, né? E coisa que o valha. Isso pode aumentar demais, claro, a produtividade. Isso também pode ir para um caminho militar. A gente sabe que a China, inclusive, compartilhou também imagens recentes de um cão-robô que fez, inclusive, operações policiais junto com a polícia chinesa. Então, isso já pode ser utilizado, novamente, por enquanto na China, mas isso pode escalar para uso militar no âmbito global. E a ideia é que essa empresa, a Obitech, ela já valorizou 150% no mercado de ações em Hong Kong e já teve 112 milhões de dólares em pedidos. A BYD, a GL, a Volkswagen, dentre outras marcas, já pedindo. O jornal The Sun fez ali investigações com peritos em inteligência artificial para saber que aquelas imagens não foram manipuladas pela China. Tamanho o futuro ali, né? Shenzhen, galera, para quem não sabe, é um centro industrial altamente tecnológico na China. E isso eu diria que é só o início, né? Dessa revolução. Ele é conectado, como eu falei, com inteligência artificial, tudo tal, com a ideia da internet das coisas, e isso pode aumentar demais a produtividade chinesa. Professor, isso não gera desemprego? Claro, é um tipo de desemprego que chama de desemprego estrutural, que o cara perde não exatamente o seu emprego, mas mais do que isso, ele perde a sua profissão. Então a China, ao mesmo tempo que vai fazer essa revolução, ela vai ter que conseguir qualificar a sua mão de obra para que a mão de obra consiga, talvez não ficar trabalhando ali manufatura, né, modelo fordista ali de produção, mas sim ficar pensando no sistema de programação, de logística, porque esses trabalhos, muito possivelmente, eles não vão acabar. A ideia da inteligência artificial é que ela acabe com alguns empregos e crie outros, claro, num número menor e que vão exigir uma mão de obra muito mais qualificada. Mas percebam que isso é o início de uma coisa muito mais importante que deve ir para o futuro próximo e, mais uma vez, a China liderando do ponto de vista tecnológico. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.